Uberlândia em Cena chega ao terceiro capítulo falando sobre o teatro na cidade nas décadas de 80 e 90. A consolidação dos grupos da cidade, o surgimento de novos espaços e o projeto do Teatro Municipal que se estenderia por mais 2 décadas até a inauguração. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. A movimentação do teatro na cidade nos anos 80 e 90. Assista agora o terceiro capítulo da série Uberlândia em Cena. É tempo de efervescência e do surgimento de novos grupos e espaços na cidade. No capítulo de hoje, vamos rever grandes momentos e personagens, como a municipalização do Teatro Rondon e a inesquecível Dona Chiquinha. Começamos hoje na década de 80. Olhando para o passado, a impressão que se tem é que a década de 1980 talvez tenha sido uma das mais efervescentes em Uberlândia. Os grupos, na verdade, que surgiram a partir dos anos de 1980, eles encontraram um cenário pronto para desbravar, né? Assim, houve uma mudança de paradigmas, de estética teatral a partir do final dos anos de 1970, e os grupos que surgiram em 1980, eles surgiram para desbravar isso. Na década de 80, basicamente até 90, tinha na Universidade Federal de Uberlândia um festival de arte que acontecia todo ano. Esse festival de arte não contemplava só teatro. Teatro era uma das áreas, eram todas as áreas de literatura, artes plásticas. Em todos os departamentos mostravam o seu trabalho nesse festival de arte. E para o ano de 86, eles escolheram o tema Sertão. E nós, do grupo da Turma de Giz, montamos na época Sarapalha e Outras Histórias, que eram uma coletânea de textos de Guimarães Rosa, sob direção de Abílio Tavares. Éramos em cena Renato Mismetti e eu. Esse espetáculo estreou nesse Festival de Artes, na época, e participamos em 86, 87 até 89 de diversos festivais. Em 87 nós tivemos a honra de apresentar no Festival Nacional de Teatro em São José do Rio Preto, do qual o espetáculo foi consagrado como o melhor espetáculo e indicações de melhores atores e melhor direção. E depois fizemos Blumenau, participamos do Festival Latino-Americano em Brasília, que eram grupos de diversos países aqui latino-americanos, e nós representamos Brasil e Minas Gerais com esse espetáculo, que foi um grande sucesso e que até hoje a gente tem uma lembrança enorme de Sarapalha e Outras Histórias. A vovó Cachimbó, ela nasceu em um concurso promovido pela prefeitura, através da Secretaria Municipal. Em 88, a prefeitura tinha um circo itinerante. Então, esse circo ia para os bairros de periferia e uma equipe da Secretaria de Cultura, junto com a equipe que era escolhida no bairro, tocava o circo. E ele era voltado muito para a educação, cultura, arte em geral. Então, quando ele chegou no bairro que eu morava, que é o bairro Liberdade, houve um concurso que era Descubra o Contador de Histórias. E eu entrei no concurso, passei em primeiro lugar com a personagem Vovó Cachimbó.
E aí já fui contratada para contar histórias em 22 de julho de 1988. É dessa década que a própria classe teatral consegue a municipalização do Teatro Rondon Pacheco, que até então ele era um auditório da Escola Estadual Bueno Brandão e por uma reivindicação da classe teatral ele passou a ficar sob a tutela do município. Dessa década que surgiram nomes importantíssimos para o teatro local, né? E não só, mas assim também espaços, né? Assim, um espaço que marcou a época na cidade era o Teatro de Bolso, que era desse período. O Teatro de Bolso foi um centrão da cidade, ali na Praça da Bicota. Nessa década também surgiu o Teatro Vera Cruz, né? Que depois foi rebatizado de Teatro Grande Otelo. E vale mencionar também que foi aí nessa década que surgiu primeira metade da década, surgiu a Secretaria Municipal de Cultura, né? Que ela também vai trazer novas referências para o teatro, porque dela passou a depender a administração do Teatro Rondon, a aquisição do Teatro Vera Cruz, que depois virou Grande Otelo, né? E projetos, né? Vários projetos. Nós tínhamos também na periferia teatros assim, né, além do Rondon, do Teatro de Bolso, sempre acontecendo espetáculos. Nós tínhamos o Grupo Erectérium, que tinha sua sede no teatro de uma igreja no bairro Martins, né? Nós tínhamos o Grupo Davi, que tinha sua sede numa igreja do bairro Tibério, né? E eles estavam sempre produzindo. Então é uma época assim, é impressionante como o cenário teatral na década de 1980 era muito visível. Nessa diversidade de grupos atuando, a gente tinha umas pessoas que estavam sempre presentes com algum novo trabalho e sempre demonstrando assim, um grande amor ao teatro. É o caso de uma senhora que tinha aparecido no finalzinho da década de 1970 na montagem da Casa de Bernarda Alba. Ela só começou a fazer teatro a partir dos 60 anos, né? Eu acho que era um sonho que ela tinha adormecido e que ela começou a fazer em Bernarda Alba e foi até morrer nos anos 2000, né? Assim, a Dona Chiquinha era uma figura muito interessante, porque ela tinha um sonho, no dia seguinte se virava uma peça de teatro. E duas coisas que me chamaram a atenção nela o amor que ela tinha pelo teatro, porque, por exemplo, ela tinha um problema na perna, então ela carregava uma sacolinha de tijolo para manter o equilíbrio, porque ela caminhava muito. E ela própria que produzia o cenário, o figurino, os elementos da cena. E a outra coisa que me chamava atenção nela, é que ela foi uma lançadora de talentos, né? Assim, porque ela pegava muita criança, muita adolescente para trabalhar com ela nas peças, né? E com muita dificuldade ela montava isso. Ela fazia cabelo e unha, era cabeleireira e manicure, para pegar todo o dinheirinho que ela ganhasse e investir nos figurinos, nas peças. Então, assim, era muito amor que ela tinha pelo palco. Grupos formados, novos espaços e a chegada do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Uberlândia. No próximo bloco, os anos 90 e a consolidação de grupos e pontos de vista no segmento. É daqui a pouco. O
teatro na universidade, a fundação da oficina cultural e uma nova proposta de teatro na cidade através do grupo Elenco. Vamos conhecer o que esteve em cena nos anos 90. Os anos de 1990, eles vão ser mais um ano assim de consolidação, né, do que as duas décadas anteriores, 70 e 80, estavam trazendo. Então vai ser um ano assim, de amadurecimento, né? Boa parte dos artistas mais expressivos da década anterior já estão em São Paulo, no Rio, tentando seguir uma carreira mais profissional, num mercado mais promissor, né, mais estruturado. Era intenso esse momento, assim, tinha bastante coisa acontecendo na cidade. E depois disso fui fazer psicologia, fiz um pouquinho e aí vi que eu queria mesmo fazer teatro e fui para São Paulo para estudar teatro. Lá eu fiz escola de arte dramática. Não sabia muito bem o que significava isso que se perguntou, como era a ideia de ir para São Paulo, assim. Na medida em que a ideia apareceu, eu fui, eu não ponderei muito, não questionei muito, segui um impulso assim e fui feliz nisso. O Grupo Pontapé de Teatro ele começa em 1994 com a vontade de algumas pessoas, de alguns jovens. Não que a gente ainda é jovem, mas assim, de alguns jovens, né, naquela época, com a situação da cidade. Assim, não tinha nada cultural acontecendo naquele momento, né? Em 1994, estava um período meio de seca cultural, assim, vamos dizer. A gente teve teatro de bolso na década anterior que foi fechado, né? Nesse momento ele já seria fechado. E teria praticamente só o Teatro Rondon Pacheco e o Grande Otelo funcionando. Mas é interessante que nos anos de 1990 o teatro vai para as ruas, né? E para os bares, principalmente para os bares e restaurantes. Então nós temos assim, momentos muito marcantes de grupos como o Grupo Elenco, né? Que surgiu nos corredores da universidade, vai atravessar a década de 90 inteira. E a gente começou, um batalhão, 50 pessoas, quase, uma coisa. E a gente começou a elaborar uns trabalhos, oficinas, experimentações no DAGEMP. DAGEMP emprestava. Tinha um rapaz da medicina, que era o Márcio Lapola, que ele tinha vindo de São Paulo, que ele já tinha algumas experiências, e ele começou a dirigir as experimentações, os laboratórios. Flávia Scioli dava curso de técnica vocal. A gente estava entrando em outros, levando o teatro para outros lugares, que foi também uma cara do grupo durante muito tempo. Então, por exemplo, Família Addams estreou no London, né, que é um bar, mas que tinha também uma cara muito cultural, e depois no Public, que já não existe mais, mas que tinha. Então ele andou por esses. Aí fomos para bares, fazer apresentações teatrais, mas com humor e tal, mais para bar. Fizemos paródia dos jornais locais, tinha um Jornal do Meio-Dia, e a gente fez uma paródia dele. E eu era fã, já ficava de olho, já ia em todas as apresentações, era um grupo enorme, e montou um espetáculo chamado Abobrinhas, a gente ia, se divertia, era muito engraçado, falava linguagem super jovem da época e tal, e muito crítico, então adorava. A gente pode destacar nos anos de 1990, acho que o surgimento da oficina cultural, né? Eu acho que a oficina cultural ela passa a abrigar uma série de cursos e de iniciativas teatrais, então mais focados na capacitação mesmo, assim. Paralelamente o curso de teatro da UFO, né? que também já vai trazer novos atores, novos grupos, novas formas de se fazer teatro
de se pensar teatro, né? Na verdade, quando eu cheguei aqui na UFO, o que hoje a gente chama de curso de teatro era um curso de educação artística, habilitação em artes cênicas. E toda a coordenação do curso era feita por professores do curso de música, que era mais antigo, enfim. E aí, assim que eu cheguei, eu verifiquei que nós éramos poucos professores. E logo em seguida, a universidade criou a coordenação do curso de artes cênicas e eu fui o primeiro coordenador. Então, na verdade, eu fui um pouco responsável em organizar e dar um perfil mais específico da nossa área de artes cênicas. Assim que eu cheguei, eu tive um primeiro estranhamento, que era uma produção vigorosa no campo da dança e uma produção historicamente já, né, vista no campo do teatro, mas sem grupos, assim, com espaços, né, desenvolvendo trabalhos mais contínuos. Haviam grupos, né, que até hoje, mas ainda não tinham suas sedes, ainda eram por projetos, então fazia um espetáculo aqui e acolá, ainda tinha esse movimento sazonal. E eu percebi que a dança não, né? A dança já naquele momento tinha um projeto mais de continuidade. Então acho que também teve um papel da gente levar para o curso esses artistas da cidade, tanto do campo do teatro quanto do campo da dança. Porque eu percebi que a universidade estava um pouco distanciada da produção da cidade. A universidade é muito acadêmica, ela fica ali restrita aos seus muros, ou às vezes também tem um olhar pro que está antes da universidade, como dizer, eu sou acadêmico, vocês fazem aí desde 1900 Guaraná com rolha, mas não, sabe, não tem diploma de curso superior, tem às vezes um preconceito e essa coisa. E como o teatro ele é feito, como eu disse, da generosidade, da coisa, eu acho que devia haver uma união maior. Eu fiquei fora daqui de 83 a 2000. Vinha de vez em quando. Então, cada vez que eu vinha era um pouco diferente, principalmente quando fundou a Escola de Artes Cênicas da UFO. Aí vai ficando diferente, tem mais profissionais, né? O mercado de trabalho ampliou. Eu acho que como tem gente para trabalhar, foi se cavando espaços, possibilidades. E também surgiu o Grupo Pontapé, que trouxe essa ideia do teatro institucional. Não sei se ele trouxe, talvez já até existisse um pouco, mas sistematizou, abriu caminho para esse teatro aqui. E hoje eu acho que muitos artistas locais das artes cênicas se sustentam nesse lugar do teatro institucional, né? Imagina, em 94, Berlândia viver de teatro era impensável, assim, não tinha jeito. A gente era doido. Aí a gente resolveu assumir, só que nesse momento alguns, né, eram 13 na época, 4 decidiram que eu, Kátia Lourenço, Marcial e Humberto, né, ir para São Paulo e tentar continuar vivendo de teatro, a gente fez alguns trabalhos que a gente chama de teatro aplicado, né, na época, é o teatro que a gente desenvolve também nas empresas, que é o que nos manteve, é o que manteve o nosso sonho, a possibilidade de realizar os nossos sonhos artísticos, né? Então, a gente diz hoje que o grupo tem 2 vertentes, uma que é artística e outra que é o teatro aplicado. Foi nesse período que foi lançada a pedra fundamental, o projeto de uma novela que se arrastou, que era uma novela chamada Teatro Municipal de Berlândia, né? Um teatro que foi nesse período que veio a doação do desenho, né? Pelo Niemeyer, né? E começou-se a pensar e a construir uma obra, né, entre aspas, do Teatro Municipal. Só que essa é uma novela que se vai arrastar e o teatro só entra em funcionamento mesmo a partir de julho de 2013, né?
Então, foi uma novela longa, né, com muitos capítulos. No próximo programa, a inauguração do Teatro Municipal, no último capítulo da série Uberlândia em Cena. Até lá! Nesta semana, perdemos um dos nossos mais ilustres escritores. Com 98 anos, Clarimundo Campos era cronista do Correio de Uberlândia e muito contribuiu para a construção da história de nossa cidade. Para homenageá-lo, vamos rever a última entrevista de Clarimundo, gravada ainda este ano para o nosso programa. Eu comecei a escrever desde muito cedo, porque eu lia muito. Enquanto o pessoal ia jogar baralho, eu estava lendo. Eu só ia para a mesa quando estava sentar perto da minha prima, para correr a mão nas coxas dela. Eu não vou fora disso não, o pessoal está jogando baralho lá, eu estava vendo. Seu Clarimundo, o senhor tem quase 100 anos e tem um bom humor extraordinário, né? Qual que é a receita para uma pessoa ser bem-humorada? Sei lá, é sem vergonhice mesmo. É isso aí, porque esse é o meu modo de ver, de soltar piadinha. Eu me divertia bastante com esse negócio de frequentar os motéis. O jornal soltou errado. Olha, naquele tempo não existia motel, não. Existia motéis, com um i metido lá no meio. Porque era motel de moita. Moita do Cerrado. Para todo lado você ia. Então, biscate tinha muito, rapaz. E eu era, naquele tempo, a minha mulher sabe, eu era bem apanhado só. Eu tinha um bigodinho de Clark Gable. E o senhor fazia sucesso? Eu fazia sucesso. Foi uma surpresa muito grande e uma honra ali imensa eu ser convidado para fazer parte desse almanaque. Sendo obra do Celso, tinha o Celso Machado, ele com o Machado, ele sabe cortar as coisas direitinho. Ele é competente mesmo, então eu agradeço, estou curioso, aberta em termos de ver esse almanaque. Mas o almanaque que eu conhecia era do Antônio Fontoura, agora eu virar almanaque é meio muito. Agora, para mim, é tempo de ter saudade. Tanta coisa que imagina o seguinte, meus amigos, melhores amigos, já se foram. A gente só ficou a saudade.
E hoje nós ficamos por aqui. Envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br e acompanhe o nosso programa pelo site uberlandiadeontem.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente.